Nós vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11 até o 16. Abra a sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11 até o 16. Vamos ficar de pé para nós ouvirmos a palavra de Deus. Assim diz a palavra, assim diz o Senhor. Assim Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei este templo para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Amém? Oremos. Senhor, mais uma vez queremos ouvir a tua voz. Ensina-nos nesta noite. Traz alento ao nosso coração, Senhor. Forças para que nós possamos prosseguir nessa jornada em direção à tua presença. Espírito de Deus, ministra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Os amados podem assentar-se. Queridos, esse momento era extremamente especial em Israel. Estamos falando de um período de aproximadamente 3 milênios, 3.000 anos atrás. Era uma época extremamente especial, haja vista que Salomão, como rei, havia construído o templo em Jerusalém. Havia construído um templo magnífico e extraordinário, observando todas as recomendações do Senhor, e o fez de uma forma maravilhosa. E neste momento, amados, Salomão estava dedicando o templo ao Senhor. No capítulo 6, a oração de dedicação. E nós vemos que Salomão falava àquele povo de cima de uma tribuna, de uma plataforma de aproximadamente 1,5 metro de altura, e ali sobre aquela plataforma, Salomão ajoelhou e orou ao Senhor, dedicando aquele templo ao Todo-Poderoso. E nós vemos, amados, que o Senhor ouviu a Salomão. O Senhor ouviu aquele homem, o Senhor respondeu aquele homem de uma forma poderosa. O Senhor Deus, faz uma promessa a todo Israel. E a promessa está exatamente no capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oh, glórias! Amados, essa é uma promessa que passou pelos séculos e chegou até nós. Se nós observarmos a palavra de Deus, se nós observarmos as recomendações do Senhor para as nossas vidas, se observarmos os princípios de Deus, as nossas orações serão ouvidas pelo Senhor. As nossas orações serão ouvidas porque o Senhor tem prazer em abrir os seus ouvidos para ouvir o clamor que parte do coração daqueles que são fiéis, daqueles que se achegam a Ele. O Senhor tem prazer em andar com você, o Senhor tem prazer em andar conosco, e Deus quer ouvir a nossa oração porque Ele deseja relacionamento. O que Deus requer da minha pessoa e de cada um desses que estão aqui e que hão de ouvir essa palavra, são momentos de relacionamentos intensos. Deus quer relacionamento intenso com você. Deus quer sentir a tua presença. Deus quer sentir o teu coração bater mais forte quando está na sua presença. Oh, glórias! Quando ouvir do Senhor e quando abrir a boca para louvar e para adorar o nosso amado Jesus. No entanto, amados, nós vivemos épocas em que
Muitas vezes nós achamos e concluímos que as nossas orações não passam do teto. Não é verdade? Quem já sentiu dessa forma? De clamar, de pedir ao Senhor, Senhor, olha para a minha causa, Senhor, olha para a minha causa, e parece que Deus está com seus ouvidos fechados, parece que a oração não sai, não passa. E hoje nós veremos alguns princípios que, se observados, certamente o Eterno há de ouvir as nossas orações e há de mover de forma poderosa. Uma das coisas que Deus requer do seu povo é postura. Postura. E a nossa postura principal é vida de santidade, de andarmos segundo o coração de Deus. E quando nós lemos esse texto, irmãos, nós vemos que Salomão estava consagrando o templo. Espetacular, maravilhoso, indescritível. Pena que não existia filmagem nem tampouco foto, para que nós pudéssemos contemplar a maravilha daquele templo que foi construído. Pena que não havia. No entanto, se houvesse, provavelmente estariam adorando a imagem do templo de Salomão. Eis aí o grande problema. O povo adora aquilo que Deus faz, mas nem sempre quer adorar aquele que faz. Nós precisamos estar atentos a esta verdade. E nessa palavra de hoje nós vemos que Deus está respondendo. Esse texto que nós lemos é uma resposta de Deus à oração de Salomão. Salomão orou, Salomão sobre uma plataforma de bronze, diante do povo, diante do templo. Ele orou, leia capítulo 6. Ele orou, fez uma oração diante do Eterno. E Deus agora fala com Salomão. É assim que o Senhor faz. Quando nós nos chegamos a Ele, Ele responde. Deus não é aquele que está perdido no cantinho ali, sem olhar para você. Deus quer comunhão contigo, Deus quer relacionamento com você. E nós precisamos nos achegarmos a Ele. Oh, glórias! E todas as vezes que nós nos achegamos ao Senhor, de uma forma ou outra, a resposta vem. Sem resposta você não fica. Talvez não chegue no tempo que você predeterminou, mas quem somos nós para predeterminar alguma coisa diante do Senhor? Quem somos nós para marcarmos datas, marcarmos tempos? Mas devemos ser pessoas que, a exemplo de Salomão, coloca-se diante do Todo-Poderoso e deixa-se mover pelo Senhor de forma intensa. E nós vamos debruçar-nos sobre esse texto, 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14. E dele vamos extrair 4 princípios que são extremamente importantes para que nós possamos ter uma vida de unidade, andar assim carne e unha com Deus, juntinho com o Senhor, agarrado com o Todo-Poderoso, sentindo a presença do Eterno, o coração de Deus bater sobre a nossa vida. E se nós observarmos, a exemplo de Salomão, o Senhor há de responder-nos, o Senhor há de falar conosco. Amém? E o primeiro princípio, igreja, é a humildade. O princípio da humildade. A primeira parte do versículo 14 de 2 Crônicas, capítulo 7. Se o meu povo se humilhar. Se o meu povo se humilhar. Às vezes nós lemos esse texto, ele é extremamente conhecido, é forte, é poético, é gostoso de se ouvir. Nós vemos escrito em algumas plaquinhas lá esse texto, aquela coisa toda, as pessoas recitarem. Irmãos, são palavras de Deus. São palavras do Senhor respondendo a Salomão. É uma palavra verdadeira, real, e como Deus é antemporal, não está circunscrito a um tempo, mas se nós observarmos hoje esses princípios, certamente teremos nossas orações ouvidas pelo Senhor. Oh, glórias! Creia nisso. É a palavra do Senhor para a tua vida. E o nosso primeiro princípio, irmãos, aquilo que o Senhor nos ensina. Ele ensina o povo a se humilhar. O povo a se humilhar. Mas o que é humilhação? Nós temos um entendimento de humilhação, que é a pessoa ser escarnecida por alguém, a pessoa foi humilhada por alguém, mas esse humilhar-se vem de humildade. Se a pessoa é humilde diante do Senhor, e nesse aspecto o Senhor está dizendo o seguinte: reconheçam a vossa fraqueza, reconheçam a vossa pequenez, reconheçam que são pecadores, que são necessitados da minha mão.
Humilhai-vos, humilhai-vos, é nesse aspecto. Nós precisamos nos colocar no devido lugar. Nós não somos nada. E se estamos aqui hoje, é a grande misericórdia, o grande amor de Deus para com as nossas vidas, é a graça do eterno, é a graça do eterno. Amados, precisamos entender que ser humilde, entenda isso, ser humilde é diferente de estar humilde. Muitas vezes as pessoas estão humildes, no entanto, no dia a dia, diante das pessoas, elas não são tão humildes assim. Mas o Senhor nos chamou para vivermos a humildade dia após dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, uma vida totalmente aos pés dEle, observando a vontade, cumprindo aquilo que o Senhor quer, nos colocando em nosso devido lugar como criaturas carentes da misericórdia do Senhor. Às vezes, amados, o ser humano, nós queremos nos colocar numa situação privilegiada em relação a Deus. Mas a nossa colocação, a nossa situação privilegiada é estarmos debruçados diante dos pés do Senhor 24 horas por dia. É isso aí. Eu não sou maior do que vocês, nem tampouco vocês maiores do que a mim. Nós não somos maiores do que os outros. Nós somos iguais, carentes da misericórdia. E necessário é que reconheçamos esta verdade e nos humilhemos diante do Senhor. Tiago capítulo 4, versículo 6. Ouça o que ele afirma. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos. Quem são os soberbos? Os orgulhosos. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Mas dá graças aos humildes. Se você quer receber de Deus a graça, receber de Deus resultados para as tuas orações, veja o teu proceder e humilhe-se diante do Eterno. Reconheça que que nós necessitamos de um coração humilde, totalmente dependente da presença do Senhor. Se não houver dependência de Deus, é porque nós não nos humilhamos diante dele. Resultado da nossa humildade, dependência de Deus. Amém? O coração é quebrantado quando nós observamos a palavra do Eterno. E Davi afirma, sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado, contrito, não o desprezarás, ó Deus. Se você quer receber de Deus alguma coisa, coração quebrantado, contrito, amém? Coração humilde diante do Todo-Poderoso. Mais uma vez, Tiago afirma, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Tiago 4, versículo 10. Nós precisamos reconhecer nosso estado de fraqueza, que nada somos, mas se estamos de pé, é a graça, é a misericórdia, é o zelo do Senhor para com as nossas vidas, é o zelo do Senhor. Nós precisamos desenvolver uma vida de humildade contínua, dependência contínua de Deus. Assim, a tua oração será ouvida. Quando você ler o capítulo 6 de 2 Crônicas, você há de ver um rei humilhando-se diante de Deus. Um rei dobrado diante de Deus. Um rei que falava ao Senhor, clamando pela sua misericórdia e pelo seu amor. Nunca te enganes. Não é Deus que se adequa a nós. Não é Deus que se conforma, que toma forma do homem. Mas é o homem que deve conformar-se com Deus, tomar forma de Deus, adequar-se à vontade do Senhor. Amém? Queres receber de Deus as respostas? Primeiro princípio, humilhe-se, reconheça a tua fraqueza. Nosso segundo princípio, ditado por Deus a Salomão e ao povo de Israel, mas que nós podemos com certeza fazer uso e praticar, é orar.
Oh, glórias! Oração. Meu Deus do céu. Tinha que entrar a oração, não é? E a oração, amados, é um dos pontos fracos dos crentes. Às vezes nós olhamos, dia desses eu estava olhando um videozinho que minha mãe gosta de assistir bastante, e é lá do Oriente, daquelas quebradas lá de cima. E quando chega a hora da oração, onde quer que eles estejam, eles param para fazer a oração ao seu Deus. Tem muitas religiões que os caras passam o dia com o negócio pendurado na mão, orando. 24 horas por dia com aquilo. Muitas religiões que levam o homem para o inferno, ao engano. Mas as pessoas estão, no seu engano, orando a Deus. E nós, amados, temos a oportunidade de falar com o Senhor de uma forma clara, porque a palavra diz que Deus ouve as nossas orações, no entanto, nós não queremos relacionamento com Deus. Entenda da seguinte forma, para criarmos relacionamento, amizade, contato, unidade, sem oração é impossível. Se não houver oração, é impossível. Você pode ser um cara extremamente sábio. Você pode ser teólogo, doutor em divindade. Você pode escrever 1000 livros. Mas se não houver uma vida de oração, se você não é um camarada que dobra-se diante do Senhor como fez Salomão, não terás comunhão com Deus. A tua vida será apenas marcada pela religiosidade, mas sem a devida fundamentação, sem a devida comunhão com o Senhor. Oração, amados, nesses últimos tempos, tornou-se um canal para você pedir bênçãos, não é? Pensa bem, nós oramos muito quando precisamos de alguma coisa. Nós oramos muito quando necessitamos de cura, necessitamos de uma bênção, necessitamos de uma porta aberta, necessitamos de paz em família, de casamento, enfim, dessas coisas todas que o homem gosta. Aí dobra-se diante do Senhor e até pagam pela oração de alguém. Mas nós não precisamos disto, porque o Senhor recomenda a cada um de nós que é necessário orar, apenas orar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, não negligencie a oração, mas tenha a oração como uma necessidade na nossa vida. O crente, o servo de Deus, ele tem como obrigação, é compulsório, tem que orar. Se não ora, tem alguma coisa errada na tua comunhão com Deus. Amém? Tem alguma coisa errada. Fique atento. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Ouça só o que Paulo diz à igreja de Tessalônica. Orem sem cessar. Orem sem cessar. Em outras versões, orai sem cessar. Nós precisamos orar sem cessar. Sabe o que é sem cessar, irmãos? Cessar, sem parar. Orem sem parar. Orem sem parar. Eu já falei muitas vezes nesse lugar a respeito de oração. Nós precisamos orar onde quer que nós estejamos, porque essa é a recomendação de Deus, é o querer de Deus. Esse versículo 14 de 2 Crônicas, capítulo 7, é uma resposta de Deus ao povo de Israel, uma resposta de Deus. Se Deus fala que nós devemos orar, por que não oramos? Por que não oramos? Se Paulo afirma que a igreja deve orar, por que negligenciamos? E se Daniel, amados, ele estava naquela situação difícil, mesmo assim ele não abriu mão da oração. E 3 vezes ao dia ele dobrava-se o joelho e orava e clamava. Daniel capítulo 6, versículo 10, 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era seu costume. Só que ele estava debaixo de uma sentença. Mesmo visualizando no horizonte as consequências do seu ato, não abriu mão da comunhão com Deus, porque entendia
que era melhor ter comunhão com o Senhor do que obedecer a homens. E esta é a verdade para as nossas vidas. Amados, a oração ela precisa ser constante, ela precisa ser intensa, ela precisa ser sincera. A oração é a forma que você busca a presença de Deus, a oração é a forma que você mantém contato com Deus. A oração você se aproxima-se do Senhor. E quando tu oras, o Senhor move e coisas magníficas acontecem na vida. Você tem experiência de respostas de orações? Creio que se você é servo de Deus, tem esse testemunho. Mas fruto de quê? De uma vida aos pés. Humilhou-se aos pés do Senhor. E você viu Deus agir. E certamente, se nós nos calarmos, o inimigo de nossas almas há de triunfar sobre as nossas vidas. Eis o porquê que nós não podemos abrir mão desse princípio, o orar sem cessar. Amém, igreja? Para você receber a resposta do Senhor, primeiro princípio, humilhar-se, viver a humildade. Segundo princípio, a oração, ore sem cessar. E o nosso terceiro princípio ditado por Deus para as nossas vidas, e buscar a minha face. Amém? Qual é o terceiro princípio? A busca. Ouça mais uma vez, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar. Eis o terceiro princípio. O que é buscar Deus, amados? O que é buscar Deus? É nos aproximarmos cada vez mais dele. Como é que nós buscamos Deus? Lendo a palavra, orando, jejuando, glórias, louvando. Ou seja, tudo aquilo que é agradável aos olhos, aos ouvidos do Senhor, devemos fazer. Amém? E um desses pontos que agrada ao Senhor é que estejamos reunidos, para juntos, congregados, louvá-lo e adorá-lo. E é dessa forma que nós buscamos a face do Senhor. Irmãos, nós não podemos apenas buscar as bênçãos, porque hoje, quando nós lemos esse versículo bíblico, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, as pessoas linkam esse versículo às bênçãos, porque é uma promessa profunda e maravilhosa. E as pessoas linkam, Deus responde, mas esquece de observar que, na verdade, Deus está ditando princípios para que, se observados, observemos e recebamos as bênçãos dele para as nossas vidas. Mas, infelizmente, é de fácil constatação, amados, que há uma inversão de valores. E hoje, nesses últimos tempos, busca-se as bênçãos de Deus, mas não querem a comunhão com o abençoador. Não querem estar diante da face de Deus, mas querem as bênçãos do Senhor. E eu quero desafiá-lo. Nesses últimos tempos, você passou por momentos difíceis, daqueles que você correu para os pés do Senhor e bateu à porta do Todo-Poderoso, até contemplou a face do Mestre. O Senhor, na sua grande misericórdia, na sua graça, não dá para nós entendermos, agiu em teu favor, moveu em teu favor, te abençoou. O que foi que mudou do antes para o depois da bênção? Qual foi a mudança? Pensa aí. Antes da bênção, não é julgamento, apenas colocações que são muito comuns. Antes da bênção, oração. Você levantava de madrugada, de joelho diante da cama e clamava, jejum. Glórias! Leitura da palavra. A igreja é quase a tua casa. Louvores o dia todo. Deus olha para você com misericórdia. Vou testar esse camarada. Parafraseando. Vou testar esse camarada. Abre as portas dos céus. O que foi que ocorreu daquele ponto em que você recebeu a bênção até hoje? Pensa aí.
Está buscando a face do Senhor? Está levantando às 3 horas da manhã ainda? Está jejuando? Está lendo a Bíblia? A casa de Deus ainda é a tua casa? E o que é que você ouve hoje no teu som? Pagode? Axé? Roberto Carlos? O que é que envolve os teus pensamentos e enche a tua mente? Vê como são as coisas? Não corra atrás das bênçãos, mas precisamos mostrar ao Senhor a nossa fidelidade a Ele todos os momentos da nossa vida. Profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 13, ele afirma: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Amém? Palavras do Senhor, escritas pelo profeta Jeremias. Irmãos, nós devemos buscar a face de Deus por amar a Deus. E amar o Senhor te leva à oração. Se você não ora, você não ama. Não há como nós conciliarmos as situações. É preciso desejar Deus na nossa vida. Deus por quem Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer. Busque a face de Deus por quem Ele é. É ansiar pela presença do Senhor, irmãos. É querer ouvir a voz do Eterno. É sentir a presença do Espírito Santo. É deixar-se guiar pelo Espírito. Deus faz coisas maravilhosas. Deus age. Mas quando nós temos o coração dividido, eis o grande problema do ser humano. Coração dividido. Quando o coração é meia pedra, meio tijolo, aí não há como funcionar. Como você acha que Deus é tudo, mas curte o mundo, não há como ter comunhão com o Senhor. Quando você olha para esse mundo que enche os teus olhos, faz-os brilhar, mas não consegue sentir o mesmo brilho por Deus, você já perdeu a face de Deus há muito tempo. Irmãos, essa é a afirmativa do Senhor para as nossas almas. É Deus que fala ao teu coração. É Deus que fala com você nessa noite. É Deus que fala comigo nessa noite. Nós precisamos buscar o Senhor, buscar a sua face, e Ele há de derramar as suas bênçãos, seu refrigério. Deus há de mover em nosso favor. Ele há de nos guardar, acampar seus anjos ao nosso redor. A mão de Deus estará sobre as nossas vidas e estaremos no caminho, e o caminho é Jesus, guardado pelo Senhor a cada instante. Amém? Mais uma vez, busque a Deus, não pelo que Ele pode fazer. Não busque a Deus porque Ele pode te curar, te abrir portas de bênçãos, da prosperidade e outras tantas bênçãos. Não busque Deus porque Ele pode fazer coisas extraordinárias. Mas busque Deus, esteja diante da face do Senhor, pelo que Ele é. E Ele é o Todo-Poderoso, digno de toda a honra, de toda a glória. E o nosso quarto princípio, quarto e último princípio, dados pelo Senhor para a sua igreja, para o seu povo. Veja, mais uma vez, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a última parte. Mas vamos ler todo o versículo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter, olha aí, e se converter dos seus maus caminhos, e se converter dos seus maus caminhos. E fechando o versículo, disse o Senhor para Salomão: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para que você possa entender a última parte desse versículo, necessário é que você leia a oração de Salomão, que está no capítulo 6. E a palavra de Deus é de proteção, é de proteção. No entanto, nós vemos que era necessário que houvesse conversão. Que o povo se voltasse para Deus, que o povo estivesse com seu coração totalmente voltado para a verdade do Eterno, vivendo exclusivamente a vontade do Senhor. E esta foi uma das condições para que as nossas orações sejam ouvidas.
É um princípio de Deus para as nossas almas. Se não houver conversão, é impossível. É impossível que tenhamos comunhão verdadeira com Deus. Oh, glórias! E conversão, irmãos, nada mais é do que arrependimento. Se você converteu-se, se você passou pelo processo de conversão, você se arrependeu dos seus pecados, houve uma mudança de atitude, uma mudança de direção, uma mudança de caminho, uma mudança de visão. Aquilo que antes era importante para você, mas agora você sabe que te afasta da face do Senhor. Necessário é que seja jogado na lata de lixo, que haja uma mudança, uma conversão de rota, um acerto de rota, um alinhamento com a vontade do Senhor. Amém? Mas tem um detalhe, irmãos. O arrependimento é interessante. Às vezes nós confundimos um pouco essa história de conversão e arrependimento. Arrependimento precede a conversão. Você se arrepende, muda de rota. Mas o que é o arrependimento? Esse arrependimento leva-nos a deixar em segundo plano tudo aquilo que nos afasta da face do Senhor e buscar a minha face. Mas, se porventura os teus atos, ações, atitudes te levam a distanciar-se do Senhor, eis aí o momento de arrependimento, de conversão, de mudança de rota, para que a vontade do Senhor seja uma verdade na sua vida, nas nossas vidas. Atos capítulo 3, versículo 19. Ouça a recomendação. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Amém? Há dúvidas? Não há dúvidas, não é? Porque se porventura há dúvidas no coração, você ainda precisa passar pelo processo de arrependimento e conversão. Nós não podemos duvidar da palavra, colocar a palavra de Deus em dúvida. Amém? Amados, converter-se ao Senhor, converter-se é renunciar o velho caminho. E o velho caminho está marcado pelo pecado, pelas práticas que te afastam da face de Deus. Portanto, se não houver essa conversão, impossível receber de Deus o seu favor e, consequentemente, a salvação. A salvação. Isso leva-nos ao ato de renúncia. Nós não estamos sobre a face da terra para fazermos o que dá na telha. Estamos aqui para mortificar o velho homem, a carne, renunciarmos nossos desejos para que a vontade do Senhor impere na nossa existência. A vontade do Senhor, ela sobrepõe a nossa vontade. Só dessa forma vamos acessar a face do Senhor. Isso significa abrir mão do pecado. Abrir mão do pecado, mesmo que seja legal demais. E quem falar que pecado não é bom, acho que não está sobre a face da terra. Porque pecado é legal demais. É tão legal que te leva para o inferno. Veja as consequências. Mas é bom. Se não fosse bom, ninguém pecava. Se fosse ruim, ninguém queria o pecado. O pecado é bom, é atrativo. E a palavra diz que é dessa forma. A carne anseia pelo pecado. E entra aí uma luta entre a carne e o espírito. E nós precisamos nos deixar mover pelo Espírito Santo de Deus. E convertidos, estarmos no caminho, e o caminho é Cristo Jesus. E que assim a nossa vida há de ser uma verdade aos pés do Eterno. Estaremos diante do Senhor. A nossa alegria em servir, em adorar, em glorificar o Senhor. Amém, amados? Qual é a recomendação de Deus a Salomão, a Israel, a nós? Se nós desejamos receber as bênçãos do Eterno, observemos, portanto, princípios. Deus é de princípios. Deus não faz nada por acaso. Deus é de princípios. E um deles é humilhar-se, é reconhecer que somos fracos, necessitados de Deus.
nós precisamos nos humilhar diante do Todo-Poderoso. Ainda, desenvolvermos uma vida de comunhão, diálogo, interação com Deus, amizade com o Senhor. Se você não ora, tem alguma coisa meio que errada na tua vida de cristão. Cristão que não ora precisa rever alguns conceitos. Eu acho que todos. Ainda, buscar a face de Deus. O Senhor diz que devemos buscar a sua face, buscar a sua presença, sentir prazer nele, alegria nele, satisfação em cultuar, satisfação em estar nos deixando envolver pelo Espírito Santo. E por fim, amados, nos convertermos dos nossos maus caminhos. Se assim agirmos, com certeza estaremos cumprindo a vontade de Deus para as nossas almas e ouviremos do Eterno, como Salomão ouviu. Ouvirei dos céus, oh glórias! Os ouvidos do Senhor estarão sempre abertos para cada um de nós. Ainda, que Ele perdoa os nossos pecados. O Senhor tem prazer em lavá-lo, purificá-lo, fazê-lo limpo. Oh glórias! E há de sarar a nossa terra, sarar a nossa vida, curar a nossa vida, para que estejamos como aquela terra útil, aquela terra boa, aquela terra em que a semente cai, germina, cresce, e sejamos produtores de frutos bons e agradáveis aos olhos do Senhor. Amém, amados? Mais uma vez, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Respondeu Deus a Salomão, a oração de Salomão. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Deu para fixar na mente? Observe esses princípios. Você será ouvido pelo Senhor. Deus te abençoará. Deus te fará prosperar. Deus abrirá caminhos, portas. E certamente fechará umas que nós insistimos em abri-las, mas que não são boas portas. Mas o Senhor há de cuidar de você. Guiá-lo dia após dia. Olhe, portanto, para o amado de nossas almas e deixe-se guiar pelo Senhor. A palavra diz que Salomão fez esse momento de oração. Apresentou a Deus aquele templo e o Senhor recebeu a oferta daquele rei. Nós podemos fazer a mesma coisa. Nos colocarmos diante do Senhor. Consagrarmos o nosso templo. Salomão consagrou o templo de Jerusalém. Consagre o teu templo, o teu corpo, templo do Espírito Santo. E prepare-se para ver o agir poderoso de Deus na tua vida. Amém, igreja? Oh, glórias! Vamos fazer assim. Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado por esses momentos especiais nos quais teu Espírito fala conosco. Oh, Senhor, ensina-nos a nos portarmos, a agirmos segundo a tua vontade, para que os nossos atos e ações sejam todos para a tua honra e para a tua glória. Senhor, cuida de nós, abençoa-nos, porque tu és bom, és maravilhoso. Oh Deus, tem misericórdia de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, aleluias. Amém, amados? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, que seja você, esse povo, que sejamos nós, este povo, para a honra e para a glória do Senhor. Mensagem 1435.